Olá a todos, eu sou a professora Márcia Andrea Birin. Eu gostaria inicialmente de me apresentar. Eu fiz o meu doutorado em Direito pela PUC, eu sou professora de Direito Constitucional e Ambiental na FADIR, que é a Faculdade de Direito, professora da pós-graduação também, advogada e parecerista. Para o programa Conhecimento em Redes, a temática que irei abordar, ela versa sobre a Constituição Federal de 88 e o direito ao meio ambiente. E assim, o agir docente é oportunizado pela PUC, levando em consideração o ensino, a pesquisa e a extensão. Cabe inicialmente fazer a menção de que a Constituição Federal ela representou um grande marco para a sociedade brasileira, seja em relação à passagem para um Estado democrático e de direito, que chamo aqui também de Estado socioambiental, porque baseado no tripé função econômica, social e de preservação ambiental, e nesse sentido, faço a relação com a sociedade de risco de Ulrich Beck, que diz respeito a essa concretização de uma existência humana digna e saudável e cujo processo histórico, cultural, econômico, político e também social determinou então o momento que se vivencia hoje no plano tanto jurídico quanto constitucional, marcando essa passagem do Estado liberal ao Estado social e chegando-se ao Estado socioambiental, também constitucional e democrático. Cumpre lembrar que já no preâmbulo da Constituição Federal, em 88, que foi e que ainda é hoje a intenção do legislador, principalmente por ter assegurado o exercício dos chamados direitos sociais e também individuais, ou seja, um passo à frente na consolidação da democracia. E por isso merece destaque o artigo 1º, que apresenta quais são os fundamentos da Constituição Federal de 88, ou seja, soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Essa, portanto, é a base sedimentada que conduz à interpretação da Constituição de forma livre, justa e solidária para todos. Registro por oportuno que um dos artigos mais importantes diz respeito justamente aos direitos fundamentais, ou seja, está consubstanciado no artigo 5º e os seus incisos que ordenam todos os demais ramos do direito e que são lidos ou devem ser lidos e interpretados à luz da Constituição. Portanto, o artigo 5º, ele destaca que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, então, sem qualquer distinção quanto à natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Não tenhamos dúvidas de que esses 5 princípios basilares, além de outros espalhados por toda a Constituição, eles buscam inspiração nessa tríade liberdade, igualdade e também a fraternidade, com as chamadas dimensões do direito. Ou seja, uma primeira dimensão que diz respeito à liberdade, os chamados direitos civis e políticos, uma segunda dimensão que diz respeito à igualdade, ou seja, os direitos sociais, econômicos e também os culturais, e uma terceira dimensão que diz respeito à fraternidade, que dizem respeito aos direitos ao desenvolvimento e principalmente ao meio ambiente sadio. E ainda uma quarta e até mesmo uma quinta dimensão que dizem respeito à democracia e aos chamados novos direitos. Por outro lado, vale lembrar também que representou um grande avanço a inclusão dos direitos sociais na Constituição Federal. Com o artigo 6º, nós tivemos uma menção principalmente a quais direitos sociais? Educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia digna, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência e a proteção à maternidade e à infância. Dessa forma, ao mesmo tempo em que tem-se direitos fundamentais e sociais assegurados, ainda que em termos práticos nós não tenhamos tido uma plena efetividade, também foram asseguradas garantias para viabilizar o exercício desses direitos toda vez que ameaçados ou violados. Então, se encontram à disposição o habeas corpus, para o direito de ir e vir, o habeas data, para garantir o acesso às informações, o mandado de segurança de cunho tanto individual quanto coletivo, para violação do direito líquido e certo,
Também o mandado de injunção na forma individual e coletiva, sempre que faltar norma regulamentadora, a própria ação popular para atos lesivos, então, à moralidade e principalmente a ofensa ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, e, por fim, a ação civil pública, justamente para responsabilizar por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, entre outros. Assim, é preciso lembrar que o direito ambiental ele ganhou voz mundial somente a partir da década de 70, com a Declaração de Estocolmo, cuja Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano ela foi realizada em 72, em Estocolmo, na Suécia, para se discutir justamente os problemas ambientais no mundo. E um dos princípios que merece destaque é justamente o primeiro, que traz que o homem tem o direito fundamental à liberdade e à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente cuja qualidade lhe permita, então, levar uma vida digna e usufruir de bem-estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as presentes e as futuras gerações. Por outro lado, vale menção também que em 1983 a própria ONU já havia criado a chamada Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. Com certeza, um dos mais importantes relatórios sobre o meio ambiente é o relatório Brundtland de 1987, que foi então um importante marco mundial. E que, por sua vez, foi reiterado pela Declaração do Rio em 92 e mais recentemente pela Rio +20. Assim, muito embora o Brasil, mesmo antes da Constituição Federal ter assegurado em capítulo próprio a proteção ambiental, a própria Lei de 81, a chamada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, que significou um primeiro marco brasileiro para a construção do chamado Estado Socioambiental. Gosto muito de uma fala do ministro Antônio Benjamin, do STJ, quando ele traz que no contexto dos novos desafios colocados então no mundo contemporâneo para a sociedade, o direito e para o Estado, o surgimento do direito ambiental está justamente vinculado às dificuldades do Estado e os cidadãos de um modo geral, de enfrentar esta nova e complexa situação posta no seio da sociedade industrial, que é justamente a degradação ambiental. Ou seja, diz respeito aos danos e a uma efetiva responsabilização. No plano interno do direito constitucional, nós temos, e vale lembrar que a Constituição de 88 foi a primeira Constituição que textualmente assegurou, dedicou um espaço à proteção do meio ambiente, que, com o artigo 225, traz muito bem, projeta que justamente todos têm o direito ao chamado meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e que impõe, de certa forma, ao poder público e a toda a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, tanto para estas quanto para as futuras gerações. Assim, quando se menciona o meio ambiente, nós temos que ter presente de que ele está subdividido em 4 grandes momentos. O meio ambiente natural, com a água, o solo, o ar, a fauna e a flora, que consiste então no equilíbrio dinâmico entre os seres vivos. Um segundo meio ambiente, que é o meio ambiente artificial, que é compreendido pelo espaço urbano construído, ou seja, as edificações propriamente ditas. Um terceiro meio ambiente, que é o meio ambiente cultural, que é integrado então pelo patrimônio histórico, artístico, estético, paisagístico, que é a história de um povo, que são os conhecimentos tradicionais, e por fim, o meio ambiente do trabalho, que é o local onde as pessoas desempenham as suas atividades laborais, ou seja, um local que seja adequado, que seja salubre. Assim, o artigo 225, ele se relaciona com outros valores fundamentais da Constituição, como a dignidade da pessoa humana, como a liberdade, a igualdade, os próprios objetivos fundamentais elencados no artigo 3º, os direitos individuais e coletivos, a própria ordem econômica do artigo 170, pois sem
a ordem econômica não há como viabilizar os chamados direitos sociais? E assim, deve-se ter em conta a existência tanto de uma dimensão social quanto uma dimensão ecológica como elementos integrantes do chamado núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, lembrando aqui o professor Ingo Sartre. Por fim, na PUC, as oportunidades para um docente, para um professor da FADIR, que é a Faculdade de Direito da PUC, e também para motivá-los, sempre lembrando então do efetivo exercício, a conexão entre o ensino, a pesquisa e a extensão, destaco as atividades que são desenvolvidas na graduação, a exemplo das disciplinas de Direito Constitucional e Direito Ambiental que ministro, a pós-graduação, a exemplo das especializações, também a oportunidade dos grupos de estudo que são realizados com alunos de graduação e diplomados. Tivemos um recente grupo sobre atualidades em direito constitucional, com a importante discussão sobre o impeachment, o ativismo judicial, a judicialização do direito à saúde, o controle de constitucionalidade e o neoconstitucionalismo. Agora, nesse semestre, teremos um segundo grupo com as atualidades de direito constitucional e meio ambiente, com os temas como as consequências das mudanças climáticas, a resiliência, direito à saúde vinculado à água potável e a saneamento básico, a própria dignidade, a moradia digna propriamente dita e o estado socioambiental com a função socioambiental da propriedade. Ainda para a graduação e especialização, a importante orientação dos trabalhos de conclusão de curso, que é um momento ímpar dentro da academia para o aluno, e registre-se com inúmeros trabalhos orientados e avaliados em bancas de altíssimo nível, e eu só poderia então tecer aqui comentários elogiosos, pois os alunos e os orientadores primam pela qualidade da pesquisa e pela análise de julgados, vinculando sempre a teoria e a prática, e merece destaque ainda a pesquisa institucional, mesmo não estando vinculado ainda ao programa de mestrado e doutorado, é uma oportunidade para se desenvolver a área da pesquisa, e um último projeto de pesquisa que tivemos versou então sobre os deslocados, sobre os migrantes ambientais e a vinculação com os direitos sociais, no qual nós trabalhamos nesse último ano. Também as atividades de extensão que podemos livremente propor, como por exemplo, realizamos uma atividade sobre as biografias não autorizadas, uma outra sobre a liberdade de expressão e o novo marco civil da internet e mais recentemente responsabilidade civil e o direito ao meio ambiente. Assim, nós também podemos contar com a participação no curso de EAD, de atualização para a prova da ordem com as videoaulas e a organização de e-books com uma série de temas, cujo primeiro versou então sobre temas atuais de direito ambiental, um outro sobre ecossidadania e um agora sobre a sustentabilidade. Por fim, só tenho a agradecer a FADIR, meu muito obrigada. Eu sou a professora Márcia Andrea Birin e deixo meu e-mail à disposição. Muito obrigada.